Namastê, gente, sejam bem-vindos à nossa aula sobre Saturno, né? E Saturno é uma energia que eu tenho estudado bastante nos últimos anos. Eu acho que é um dos planetas que realmente acaba atraindo nós astrólogos védicos por conta das questões que ele traz. Ele é aquele que traz os nossos karmas negativos, né? O senhor dos karmas, e ele é relacionado aos nossos karmas mais difíceis. Eu acho que a gente tem que, principalmente tem uma aula aqui na comunidade, uma aula extra sobre os trânsitos de Saturno, que tá muito boa, e mesmo que não seja uma aula para iniciante, eu super recomendo essa aula, porque mesmo que você não entenda, você entenda 5%, 10%, 15%, 20% na primeira assistida, e é muito sobre isso, astrologia védica. Eu estava conversando com o meu parceiro de estudo no meu curso que eu faço aqui na Índia, e a gente estava discutindo muito sobre isso. Às vezes, o quanto a gente assiste uma aula e a gente consegue aprender, consegue entender, absorver 20% daquela aula, e aí a gente vai assistindo aquele conteúdo, né, novamente, por anos e anos, e como esse conteúdo vai se tornando mais simples. Então, a gente não consegue acessar uma aula e falar, nossa, 80% já está lá. Então, a gente precisa ter essa paciência, a gente precisa ter essa longa visão. A astrologia védica é um conteúdo mais difícil, e se ele está muito mastigado, está muito fácil, alguma coisa deve estar no lugar certo, porque a complexidade sempre é alta, e eu acho que a gente tem que ter essa paciência. E quando a gente fala em paciência, eu penso principalmente muito em Saturno, né? Saturno tem muito essa energia do devagar, do tempo. Bom, Parashara descreve Saturno como longilíneo e corpo fino, olhos amarelados ou marrons, tendo longos dentes e é preguiçoso ou cansado. Manca em uma das pernas. Deixa eu só falar um pouquinho sobre essa história do preguiçoso ou cansado, porque muita gente fala, nossa, Cris, mas Saturno não é aquele que traz a disciplina, a resiliência e tudo mais? Sim, Saturno é aquele que traz a disciplina e a resiliência, principalmente quando ele está bem posicionado no mapa. Se ele tiver de alguma forma, como eu sempre falo, se tiver conceitos negativos, né? Pelo menos quando a gente, qual é a diretriz que eu sempre dou para o pessoal aqui na comunidade ou os alunos, né, que estão aprendendo comigo. Quando você for olhar uma questão do planeta, você sempre tem que checar três conceitos sobre aquele planeta. Se um conceito só tiver um conceito difícil, significa que a história daquele planeta não está tão difícil no seu mapa. Os assuntos daquele planeta não estão tão difíceis no seu mapa. Mas de repente você tem dois conceitos que não ajudam. Então a gente já começa a prestar atenção e ver o que é possível de ser feito, entender toda a atmosfera desse planeta no seu mapa. Se você tiver três conceitos difíceis, realmente esse planeta vai trazer questões muito complicadas para você. Então, nunca, uma questão difícil no mapa nunca deve ser algo que te deixa já preocupado. Sempre procure por pelo menos três. E aí, no caso, Saturno realmente é a energia do trabalho duro, mas principalmente quando ele estiver de forma positiva no seu mapa. Saturno manca em uma das pernas. Então, para quem já ouviu a Ravan, né, que é aquele que rouba a Sita de Rama, né, a história de Rama, que é um dos avatares de Vishnu aqui, né, na Índia, um dos mais celebrados, né, a história de Rama, inclusive, é muito linda. Eu recomendo que se leia o Ramayana. A Glória Arieira tem em podcast, se eu não me engano, áudio. Eu acho bem interessante que você acesse e ouça essa história, né? É longa, mas não é algo que você já começa e já quer terminar. Você tem que ir indo no processo. Então, o Ravan, né, que ele, na verdade, ele é um Brahmane, ele tem muito conhecimento. As pessoas falam de Ravan como se ele fosse alguém que não tivesse. Ele tem tanto conhecimento que ele atinge um nível, né, de sadhana, de prática espiritual muito alto, e por isso ele ganha, né, poderes muito altos. Então, Ravan ele foi, né, tava para nascer o filho dele, e aí na astrologia védica a gente trabalha com Muhurta, que são os melhores horários para que as coisas comecem, onde as questões dali vão ser bem
vão te dar a maior potência possível. A gente tem muito essa preocupação do início. E aí, então, o nascimento do filho dele estava acontecendo com todos, ou com a maioria dos planetas na casa 11. Inclusive, Saturno na casa 11 é uma posição muito favorável para Saturno. E aí, o que aconteceu é que, na última hora, Saturno pulou para a casa 12. E aí, como Saturno pulou para a casa 12, Saturno na casa 12 é uma energia difícil, eu tenho Saturno na casa 12. E aí então Ravan ficou muito bravo, porque o filho dele não ia nascer com toda a potência, né, que ele queria. Então ele cortou, né, a parte aqui do pé, onde mais próximo aqui do calcanhar, e Saturno então ficou com esse manco e por isso ele anda muito devagar. Essas são as histórias dos Puranas, né? E aí tem vários Puranas, tem Shiva Purana, né? Tem várias histórias que são contadas assim sobre não somente os planetas, mas outras divindades associadas. Muito bem. Saturno tem por elemento Vata, ou seja, ar, né? E o guna de Saturno é Tamas, tamásico, né? A energia, eu venho falando muito de guna e é interessante que você já tenha esse conceito bem introduzido, introjetado. Então, a gente tem 3 tipos de gunas: sattva, rajas e tamas. E é bom que você entenda cada guna de cada planeta, porque isso realmente reflete muito a energia e a característica desse planeta. As energias tamásicas, além de Saturno, a gente tem Marte e a gente tem Ketu, né? São energias que travam a gente, que deixam a gente se sentindo mais encaixotado, mais preguiçoso. É uma energia que leva você a cada vez menos movimento, menos ação, e aí, né, pode vir questões bem difíceis para você. Sendo a água a substância essencial da vida, o elemento ar, vento de Saturno seca, trazendo envelhecimento e morte. E aqui eu vou fazer um paralelo com a Ayurveda, que é muito legal, né? Então, Saturno, observar aonde Saturno está no seu mapa pode, né, trazer as possibilidades de possíveis doenças que você pode desenvolver. Porque quando a gente estuda doenças no mapa, a gente não estuda somente Saturno, mas Saturno traz uma perspectiva sobre a doença que você pode vir a desenvolver, e obviamente vai depender de como ele está no seu mapa, né, das questões acerca do Saturno. Por quê? Porque o elemento vaio é o elemento que traz essa doença no nosso corpo. E o pessoal de Ayurveda tem isso bem explicado, né? O elemento vaio é o elemento que adoece. E é Saturno, não só Saturno que tem esse, Rahu também traz o elemento vaio. E é interessante a gente perceber que outro dia eu estava lendo, né, porque eu adoro Ayurveda e geralmente eu gosto de fazer essas comparações, ou pelo menos essas ligações entre Ayurveda e astrologia védica. Um dos meus sonhos é fazer um curso de Ayurveda onde eu possa potencializar a astrologia védica com a Ayurveda, né? Talvez na outra vida, tem tanta coisa que eu estou estudando, mas enfim. E eles falam, essa pessoa falava muito da importância do calor no nosso corpo. E o calor é justamente para não deixar esse vento, esse gelado, esse frio vir pra gente, né? Então, fala-se muito de comer comidas amornadas, comidas, né, de não se tomar. No Brasil a gente bebe muita água gelada. Eu há muitos anos já nem tomo água gelada. Eu sempre estou tomando água, muito chá quente, ou então água na temperatura normal. Mesmo estando aqui na Índia, a gente está num calor de em média 46 graus, e eu sempre tomo água à temperatura normal, ou eu tomo muito chá. Então, gente, invistam muito na questão do calor no corpo, porque isso te ajuda, principalmente sobre a visão ayurvédica, eu diria também sobre a visão da astrologia védica, a você manter o calor e manter esse elemento vaio mais afastado, né? Saturno é essa energia do envelhecimento. Ele é Manca, é o planeta no céu mais vagaroso, né? Ele e Júpiter são planetas grandes. E se você só estudar a astronomia, você vai perceber que Júpiter e Saturno são os planetas mais pesados e mais vagarosos.
no céu, e por isso o trânsito deles faz muito sentido de ser estudado por nós. Quando a gente estuda mapa de pessoas que tiveram amputações ou questões de perdas de alguns membros, isso também é relacionado a Saturno, né? Então, Saturno é um ponto de referência importante para estudar a sua saúde no mapa. E lembrando, ele não é o único ponto e nem deve ser tomado como 100% do seu estudo, mas ele deve ser levado em consideração, assim como os conceitos que a gente conversa. Eu, por exemplo, e aqui eu tô falando, gente, quando a gente fala um exemplo, não significa que o meu exemplo, porque o meu exemplo vão ter várias, vamos dizer, perspectivas do mapa, e essas perspectivas juntas fazem com que eu desenvolva ou tenha algo. Então, o que eu, né, no meu caso, eu tenho Saturno em Câncer, né, associada a uma energia que a gente chama de gúlica, que é uma esse não dá nem para explicar, é um assunto bem à parte, mais avançado, mas por essas questões, um dos motivos eu desenvolvi tuberculose quando eu era mais nova, né? Então, assim, ai, Cris, Saturno em Câncer vai dar tuberculose para todo mundo? Não, não vai dar tuberculose para todo mundo, mas já é um ponto, né? Saturno está em Câncer. Câncer fala muito de peito, fala peito não, né? Eu digo, né? Do peito, chest, que a gente fala em inglês, né? Aqui não das mamas, falando, né? Fala muito do peito no sentido né? Dessa parte do corpo, né? Então tá muito relacionado também a essa questão aí dessa região e, no meu caso, associado não só ao Gúlica, mas também a outras questões, então outros conceitos, mas estando com o Gúlica, estando Saturno em Câncer, eu desenvolvi a doença, né, no período que o meu mapa mostrou e obviamente outras circunstâncias, eu não vou citar todas aqui, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, Saturno, se você e aí qual é a proposta aqui da comunidade? Então, se eu sei, né, que a partir de Saturno eu posso ter uma perspectiva sobre a minha doença, então eu vejo em que signo Saturno está, em qual casa, por quê? Porque o signo vai mostrar a parte do corpo que pode ser afetada por Saturno, e também a casa também mostra a parte do corpo que também pode ser afetada. Então eu começo a ter uma dica. Se eu já tive alguma doença, eu posso já buscar essa relação, porque o que a gente está fazendo aqui é muito um trabalho de vai e volta. Ou seja, eu olho para a minha biografia, que é a proposta da comunidade, e depois eu volto e olho no meu mapa. Né? Então, eu vou, quando né, a gente está montando a nossa biografia, eu vou colocando as minhas questões. Então, Saturno está nesse signo, nessa casa. Então, por isso eu acabo tendo essas dicas de como eu posso fazer, como eu posso entender esse processo, né? Porque o que a gente está fazendo, principalmente na comunidade, é essa história de pesquisar. Muito bem.